E nesse bloco estamos recebendo ao vivo, aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã, o presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Diego Machado, do PSDB, que vai falar um pouquinho sobre o andamento do Legislativo até o final deste ano. Presidente, bom dia, bem-vindo à Jovem Pan, tudo bem? Bom dia Marquinhos, bom dia Fernandinho, toda a competente equipe da Jovem Pan Joinville, né? Quero aqui saudar a todos os ouvintes, toda essa equipe maravilhosa da Jovem Pan e, aliás, as meninas, né? Que agora o estúdio aqui está bem mais florido em relação à última vez que eu vim aqui, né? Muito bem. Presidente, antes da gente falar de política, gostaria de conversar com o senhor sobre os assuntos que estão em discussão na Câmara. E recentemente, né, vem à tona a questão envolvendo a segurança, discussão sobre o botão do pânico no transporte coletivo aqui em Joinville, em razão do último acontecimento que tivemos na semana passada aqui na cidade. Como é que o senhor avalia nessa discussão sobre possibilidade de implementar aqui em Joinville o botão do pânico no transporte coletivo municipal? Veja bem, Marquinhos, a gente entende que várias discussões em relação ao transporte coletivo, elas são extremamente pertinentes nesse momento que a gente está passando, porque nós estamos elaborando as regras do próximo transporte ou da próxima licitação do transporte coletivo de Joinville. Eu sempre falei desde o início de que sim, nós temos muitas deficiências no nosso transporte coletivo, apesar de ser avaliado como um dos melhores transportes coletivos que nós temos no Brasil, em cidades do porte de Joinville, mas sim, nós temos muitas falhas que devem ser corrigidas na próxima licitação, né? E esse é o momento de discutir. E eu sempre falei, eu sempre defendi que o problema nunca foi a empresa A ou a empresa B. No meu entendimento como vereador, o problema sempre foram as regras do jogo, o contrato que está vinculado ao nosso transporte coletivo. Então, agora, a fase que nós estamos passando, que é a elaboração das regras, que é a elaboração do edital, que vai nortear a próxima licitação do transporte coletivo, é a fase mais importante. Independente, eu entendo até que é mais importante do que pensar ou do que imaginar qual é a empresa que vai vencer a licitação. É a fase que nós estamos passando. E discussões como essa, que é o botão do pânico, Wi-Fi, ar-condicionado em ônibus, essa é a fase de discutir isso. Nós temos sim um projeto apresentado na Câmara de Vereadores, que é do vereador Adilson Girardi, e que provavelmente esse projeto, antes mesmo de ser aprovado, já está sendo cogitada a instalação ou a obrigatoriedade no próximo contrato de licitação do transporte coletivo, que deve iniciar no começo do próximo ano aqui em Joinville. Presidente, um outro tema também muito discutido é a questão da reforma tributária, não só aqui em Joinville, Santa Catarina, como no país inteiro, né? E como é que o Legislativo Municipal vem acompanhando, né, essa discussão da reforma tributária que vai impactar justamente no orçamento dos municípios? Há um posicionamento por parte da Câmara como instituição para o município, né? A gente sabe que há muitas incertezas, muitas preocupações como o aumento, por exemplo, da dependência de Brasília, né? E aí vai totalmente contra aquela frase antiga da política, né? Mais Brasil e menos Brasília, né? Veja bem, a gente fica com preocupação, né, Fernandinho, porque os municípios, eles estão reféns hoje do Estado e da Federação. Isso é óbvio, no que diz respeito a recursos. Hoje, Joinville, por exemplo, a gente não tem praticamente recursos próprios para investir em obras de infraestrutura. As obras de infraestrutura de médio e grande portes que saem em Joinville, ou é emenda parlamentar ou empréstimo com instituições bancárias, porque nós não temos recurso próprio. Então a gente defende sim uma reforma ampla, mas também a gente entende que isso tem que ser discutido na base, nos municípios, porque eu estive em Brasília e na semana que eu estive em Brasília, inclusive, estava acontecendo várias discussões em relação à reforma tributária, né? E acabei acompanhando uma reunião da bancada catarinense junto com o governador Jorginho, onde praticamente toda a bancada de deputados catarinenses presentes naquela reunião, junto com o governador Jorginho, defendiam que a reforma do jeito que foi apresentada no Congresso não deveria ser aprovada, porque eram muitas incertezas. Era um projeto genérico e que caberia ao governo, através de decretos, através de portarias, definir algumas regras que eram importantes e que a gente entende que já deve estar no projeto de lei que vai ser aprovado. Então, como você mesmo falou, é incerto. A gente não sabe exatamente como que essa reforma vai ser aplicada na prática. Existe ali muitas lacunas que, no nosso entendimento, deveriam ser preenchidas de fato no projeto de lei.
Presidente, eu queria voltar à pauta, né, do Legislativo aqui na nossa cidade. Recentemente a gente até noticiou aqui na Jovem Pan, né, que mesmo após ser aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, o projeto de lei 119/2022, que previa a divulgação da questão de medicamentos, estoques aqui em Joinville, o projeto de lei foi vetado, né, pelo prefeito Adriano Silva, e o prefeito deu lá as razões do município e tudo mais. Na avaliação do senhor, poderia facilitar a população ter de forma exposta, né, onde tem medicamento, onde falta, quando deve chegar na rede pública, de forma online, o que não vai acontecer por enquanto? Olha, Marquinhos, é bom você tocar nesse assunto, que daí a gente já tem a oportunidade de esclarecer, e eu quero aqui fazer também uma meia-culpa e quero fazer uma defesa em relação ao prefeito Adriano sobre esse veto que aconteceu, né? Nós tivemos uma parcela devido a um equívoco que aconteceu na Câmara de Vereadores em relação a esse projeto. Nós somos humanos, os nossos servidores são humanos e todos estão sujeitos a erros. E a gente tem plena confiança na competência de todos os nossos servidores. Porém, o que foi combinado e o que foi discutido nas comissões, enquanto o projeto estava em tramitação, que essa divulgação deveria ser semanal e não diária, que a prefeitura não tinha braços, não tinha estrutura para cumprir esta lei. E isso foi acordado, inclusive, com o vereador proponente do projeto, que é o vereador Dr. Cassiano. Nós votamos no plenário e durante a redação final da lei, antes de seguir para a sanção do prefeito Adriano, por um erro de digitação, por um equívoco, na redação final, em vez de sair semanal, saiu diário. Além disso, veio uma situação que envolvia também o vício de origem, que foi argumentado pelo Executivo. E aí nós sentamos, aí vem o trabalho do presidente, sentei com o vereador, Dr. Cassiano, durante a semana passada, a gente conversou, discutimos as possibilidades, Dr. Cassiano entendeu realmente a situação que envolvia a questão do vício de origem, que envolvia um equívoco na hora da redação final ali do projeto, e nós vamos manter o veto do prefeito e logo na sequência será reapresentado um projeto com o mesmo teor, e aí seguindo o que foi combinado com o Executivo e o que foi discutido nas comissões temáticas da Câmara antes da aprovação em plenário. E aí o Executivo vai encaminhar também um projeto de lei que será pensado ao projeto do Dr. Cassiano para tirar também o vício de origem. O vício de origem é quando o projeto ele deve ser enviado pelo Executivo e não criado pelo Legislativo, que foi nesse caso também. Então nós vamos corrigir essas situações que envolveram a aprovação desse projeto, e esse projeto nós vamos manter o veto do prefeito e logo na sequência será reapresentado já com essas modificações, com essas mudanças que eu citei aqui. Mas eu reforço aqui, sabe, Marquinhos, Fernandinho, e o nosso corpo técnico da Câmara é altamente competente, são servidores de carreira com no mínimo 10, 15 anos, né? E realmente foi um equívoco ali na hora da redação final, algo que todos nós estamos sujeitos a acontecer e algo que é extremamente raro de acontecer no Legislativo. Mas acabou acontecendo e agora nós vamos corrigir esse equívoco. Presidente, a cada final de ano a Câmara sempre consegue fazer aquelas economias para retornar recursos para o cofre do Executivo, inclusive para destinar projetos que tem até indicações dos próprios vereadores, né? Só para lembrar, acho que em 2021 foram devolvidos praticamente 17 milhões de reais. Tem alguma projeção já para esse ano, né? Estamos nos encaminhando já para o final de 2023? Olha, nós temos aí uma expectativa, mas vai ser com certeza bem menos do que isso. Por quê? Porque nós acabamos corrigindo os orçamentos de ano a ano. Lá no nosso primeiro ano de legislatura, nós assumimos com um orçamento que foi definido na legislatura passada. Então você define o orçamento de um ano para o outro. Então agora no final do ano a gente define o orçamento de 2024. Foi o que aconteceu naquele ano. Então o orçamento foi definido num valor acima do necessário. Nos outros anos a gente acabou corrigindo, a gente acabou fazendo o nosso orçamento menor do que os outros. Então por isso que a devolução por Executivo tende a ser bem menor do que foi em 2021 e em 2022, justamente porque a gente vinha corrigindo. Para ter uma ideia, o nosso orçamento, a nossa previsão de orçamento, o teto do orçamento da Câmara para 2024 é de mais ou menos 93 milhões. Nós solicitamos e nós fizemos um orçamento ajustado, tá? Na casa dos 64 milhões, se não me engano. Agora nós tivemos uns reajustes de algumas situações ali. Então quer dizer que nós estamos fazendo o orçamento já em cima da realidade.
né, do que realmente precisa, para não ter que esperar até o final do ano, para ter que devolver para o prefeito, para a prefeitura, para ser utilizado em outras áreas como saúde e infraestrutura. Então a gente corrigiu nos últimos 2, 3 anos e fez realmente um orçamento bem ajustado dentro da nossa realidade. Sobre orçamento ainda, presidente, existe a possibilidade da discussão sobre volta de diárias para os vereadores na Câmara de Joinville ou por enquanto não? Não, na verdade a gente fez uma alteração no ano passado, que foi consenso entre os vereadores, porque antes existia aquela farra das diárias que todos conheciam, que todos nós condenamos e que nós não concordamos, aonde não existia um limite, não existia uma regra muito clara em relação a isso, e nós vimos realmente alguns vereadores no passado extrapolando e exagerando. E o que a população sempre contestou não era a utilização, eram os exageros, porque hoje qualquer pessoa que trabalha numa empresa precisa se deslocar para uma outra cidade para resolver algum problema daquela empresa, ela tem ajuda com o transporte, com a alimentação, com estadia. Então isso é comum em qualquer setor. O que sempre foi condenado na Câmara, e nós sempre condenamos, foram os exageros. Então nós fizemos uma alteração. Hoje sim, os vereadores que desejarem, eles têm direito a uma diária o que nós chamamos de diária popularmente, mas é uma ajuda de custo. Mas hoje de uma forma totalmente diferente do que era no passado. Hoje a gente diminui do valor da verba de gabinete dos vereadores, que é aproximadamente R$3.000 ali, e existe todo um regramento, um teto para isso, né? Mas é óbvio que é o vereador que decide. Então o vereador que se ele acha que é necessário, ele solicita, ele precisa fazer a requisição prévia. Eu, por exemplo, estive em Brasília e não utilizei as diárias da Câmara, né? Fiquei 5 dias em Brasília, não utilizei. Já estive várias vezes em Florianópolis, não utilizei as diárias. Isso é uma decisão de cada vereador, mas que a gente moralizou, que a gente mudou o regramento e acabou diminuindo para criar uma transparência e para criar uma moralidade. Isso de fato, e talvez isso é a grande marca dessa legislatura, é realmente essas economias que nós estamos fazendo e essas mudanças de conceito em relação à aplicação dos recursos dentro da Câmara. Presidente, entre a Câmara de Joinville e a Prefeitura, geralmente a gente sempre até brinca aqui, né, nos bastidores, que existe uma harmonia geralmente nos 2 primeiros anos da legislatura atual, né? A gente sempre fala aqui na questão da lua de mel entre a Prefeitura e a Câmara de Vereadores. E com a proximidade das eleições, aquele tom político acaba tomando conta, enfim, né, dos posicionamentos da casa. Será que isso, na opinião do senhor, pode prejudicar alguma discussão mais importante, haja vista, né, de que o ano que vem tem eleição e que poderia ser avaliada de uma forma, de repente, mais técnica, se não fosse esse cenário, por exemplo, desse clima pré-eleitoral ou não? Não tenha dúvida, é inevitável. Em qualquer esfera, em qualquer município, chega próximo das eleições, nós estamos há praticamente 1 ano das eleições municipais, e aí esse calor eleitoral, ele influencia nos trabalhos, nas discussões. Não na avaliação. Eu acredito que a avaliação ela tem que ser uma avaliação técnica, ela tem que ser uma avaliação isenta, né? Hoje a gente trabalha dentro da Câmara, todos os projetos eles são baseados dentro da legalidade. Não tem como a Câmara aprovar hoje um projeto que não tenha total legalidade, que não tenha a discussão e aprovação em todas as comissões, principalmente na CCJ, né? Então assim, é lógico que esse clima mais eleitoral acaba ficando para a tribuna, acaba ficando para discussão de moções, né? Que são moções de apelo, de repúdio, né? E aí você leva para o plenário esse calor eleitoral. Agora, no que diz respeito às proposições, a projetos, existe sim as discussões, mas que a gente acaba no final aprovando se é necessário, reprovando se não é, mas esse clima eleitoral, ele é totalmente inevitável, ele vai acontecer. E a tendência é de que até o período da eleição aumente, né, de forma gradativa, mas esse calor eleitoral vai aumentar e dentro da Câmara de Vereadores, principalmente na tribuna, não vai ser diferente. O senhor está sendo muito assediado, né, por vários partidos, ou alguns, né, talvez não vários, mas alguns. E se a eleição fosse hoje, hein, presidente, qual seria o presente político do presidente da Câmara? Seria uma candidatura à prefeitura? Seria uma candidatura a vice? Olha, Marquinhos, falo para vocês assim que eu estou muito focado no nosso trabalho. A gente tem 3 linhas de trabalho aí. Nós temos o legislativo, que são os trabalhos do vereador Diego Machado. Nós temos agora também a responsabilidade de ser o presidente
da Câmara de Vereadores, que daí a gente já entra mais numa esfera administrativa, onde nós temos sim algumas metas administrativas dentro da Câmara de Vereadores que nós estamos trabalhando, e tem também, obviamente, o nosso trabalho na rua, né, que é o de casa em casa, de porta em porta, que eu gosto de fazer e que eu faço diariamente. Então a gente está muito focado no nosso trabalho e na nossa missão como vereador. Agora sim, é notável que a gente tem recebido muitas propostas, inclusive propostas aí de candidaturas na majoritária, que é para prefeito, para vice, mas isso no momento está totalmente descartado. Nós vamos à reeleição a vereador o ano que vem, né, esse é o nosso foco. A gente tem recebido aí vários convites de vários partidos em relação a isso, né? Hoje eu estou no PSDB, tenho muito respeito pelo PSDB, porque foi o partido que ajudou a me eleger. Todos sabem, é notório, é público que eu já tive várias divergências públicas com o meu partido por posicionamento de ideias, né, por discussões de projetos dentro da Câmara, isso é notório. Mas isso, apesar das discussões até públicas, isso não tira o respeito que eu tenho pelo meu partido e o agradecimento, já que eu me elegi através do PSDB. O senhor já descartou o convite totalmente do PSD, então? Não. Veja bem, assim, eu tenho um respeito pelo PSDB. Agora não descarta que eu continue, a possibilidade de eu continuar no PSDB, de não continuar no PSDB também existe. A gente está avaliando essa situação, tem que ser também benéfico para ambas as partes, né? A gente tem recebido aí convites, já recebi convite formal por parte do MDB, até o presidente da Alesc esteve na Câmara, Mauro de Nadal, fazendo convite, já recebi convites de outros partidos e obviamente até porque foi público isso, né? O movimento que o PSD fez aqui em Joinville, né? Veio prefeitos, presidente estadual, deputados para formalizar. Isso realmente causou um impacto, né? Então a gente está analisando com muita calma, com muito carinho todo esse cenário, a nossa situação, as nossas convicções políticas, ela tem que casar com esse direcionamento, se é no PSDB, se é um novo partido, então tudo isso está sendo avaliado. E a janela eleitoral é só em março. Sim. Então assim, nós temos um período, pode parecer, muitas pessoas pensam o seguinte, né? Não, mas março já está aí, nós já estamos em setembro, final de setembro. Na política, de setembro a março, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar. Então a gente vai tomar essa decisão só em março, realmente, no limite da janela eleitoral. 7h35, para finalizar, o governador Jorginho Melo deve vir a Joinville na sexta-feira com uma agenda, enfim, o senhor deve se encontrar com ele? Tem informações sobre a visita dele? Não, a gente recebeu, né, de uma forma genérica aí a agenda do governador em Joinville, né, ainda com pendências de confirmação, mas se a gente tiver oportunidade, com certeza a gente vai acompanhar. Eu acho que está tendo aí, apesar desse clima eleitoral, como a gente já falou aqui anteriormente, né, o PL tende a lançar candidato próprio em Joinville para que concorra com o atual prefeito Adriano, mas eu vejo apesar disso, apesar desse clima eleitoral já muito evidente, eu vejo uma harmonia muito grande entre o prefeito Adriano e o governador Jorginho e os seus secretários, o que é muito bom para a cidade de Joinville. E nós, como poder legislativo, independente de situações partidárias, políticas, a gente sempre vai estar pronto para receber, para conversar e principalmente para reivindicar tanto do prefeito quanto dos deputados e principalmente do governador. Essa movimentação do PL que o senhor acaba de citar, inclusive, o senhor vê como um perigo para o novo? Olha, veja bem, né, gente? É óbvio que o PL tem uma força que é nítida, considerável, as urnas mostraram isso, obviamente, pela questão do presidente Bolsonaro, né? Então, a gente sabe que Joinville tem essa característica, né, um eleitorado muito fiel bolsonarista, né, e o PL tem um trabalho consolidado em relação a isso. Se acontecer, eu vejo, e aí é uma análise que eu faço, é o grande adversário, independente de quem seja, né? O deputado Sargento Lima é o mais cotado hoje pelo PL. Tem outros nomes aí que a gente ouve também nos bastidores, não existe uma definição, mas num cenário de eleição, eu acho que aqui em Joinville vai ser polarizado, né? Vai ser o prefeito Adriano versus o candidato do PL, até por toda essa força, todo esse conjunto que eu citei aqui, né? Eu acho que vai ser uma eleição polarizada. Presidente, para finalizar, né? Qual é a avaliação que o senhor faz do governo Adriano até aqui? Veja bem, eu tô
estou naquela grande parcela da população que considera o governo até agora bom, né? Eu tenho gostado da administração do prefeito Adriano, uma administração séria, sem promessas, né? Coerente. O prefeito Adriano conseguiu trazer da iniciativa privada muitas características de administração que ele tem conseguido aplicar na administração pública. Questão dos secretários, eu vejo ali que nós temos um primeiro escalão de alto nível, né? Então eu considero sim que, apesar de todas as dificuldades que nós sempre tivemos e que nós sempre vamos ter, transporte público, segurança, saúde, os desafios que nós sempre tivemos, 2 anos pós-pandemia, aí veio a questão da dengue também, que afetou muito a questão da nossa saúde pública. Apesar de todas as dificuldades que nós sabemos que tem e que ninguém vai tampar o sol com a peneira, eu considero sim que o prefeito Adriano tem feito uma boa administração, considero o prefeito Adriano um bom gestor público e acredito sim que o Executivo Municipal está no caminho certo, até porque muitas obras de médio, de pequeno porte, muitas, dezenas, centenas estão saindo nos bairros e as pessoas têm percebido isso. A gente que anda nos bairros, eu que sou um vereador principalmente de periferia e que estou nos bairros, a gente vê realmente uma grande quantidade de obras de pequeno e médio porte acontecendo nos bairros, coisas que há décadas não acontecia. Então eu entendo sim que o governo está no caminho certo e considero uma boa gestão do prefeito Adriano. Presidente, obrigado, boa semana e até uma próxima oportunidade. Não tem, eu que agradeço, sabe, Marquinhos, Fernandinho, toda a equipe da Jovem Pan, quero dizer à comunidade joinvilense, aos munícipes, que a Câmara de Vereadores está de portas abertas, nós estamos lá trabalhando para melhorar a cidade, esse é o nosso objetivo todos os dias, ajudar o Executivo a melhorar as condições para todos os munícipes. Deixo aqui meu abraço a todos, né, os ouvintes da Jovem Pan, e quero mandar um beijão especial lá também para minha querida Piraberaba. O pessoal tá sempre ouvindo aqui e quando eu saio da Jovem Pan sempre o meu celular começa a pipocar de mensagem aí, o pessoal mandando lá que tá ouvindo. Grande abraço e obrigado pela oportunidade.